Olá, amigos. Queria falar um pouquinho dos militares, porque eu acho que a função deles tem que ser sempre resgatada e sempre reiterada. A função das Forças Armadas é defender nossas fronteiras, defender nossos mares, defender nossos ares, defender a nossa liberdade cibernética e, claro, na questão geopolítica, tem que estar sempre monitorando ações de vizinhos, ações de países, nações, organizações, seja elas governamentais, não governamentais, ou organizações até mesmo privadas, ou seja, grandes empresas, grandes fundos, porque tudo isso tem um efeito geopolítico. E o Brasil precisa estar preparado. Essa que é a questão. Essa que é a missão das Forças Armadas. Eles precisam estar mais armados para exercer essa missão. Eu vejo que, em termos de orçamento, eles estão extremamente tímidos em propor que aumentem seus orçamentos, que coloquem ali o Brasil ao menos ao par da OCDE, em 2% de PIB de investimento. Na minha opinião, deveria até ser mais, porque a função das Forças Armadas brasileiras como instituição, ela é muito mais abrangente que o próprio Brasil. Eu vejo a questão regional, os próprios países aqui da região pedem um país forte, soberano, que seja capaz de ser um líder em termos de debelar ações antes que elas ocorram na região. E o que eu vejo muitas vezes é uma certa timidez, não só dos militares, mas obviamente que aí entram políticos que se dizem apoiadores dos militares, ou etc. Então acho que a gente tem que ter mais agressividade na postulação da questão militar do Brasil, como força de Estado, missão e força de Estado. Tem que deixar muito mais claro, mais reiterado esse propósito. E eu acho que em deixar e fazer com que os militares se envolvam em questões políticas, questões econômicas, eu não acho que isso é bom. Pode gerar muitos desgastes para a instituição como um todo. Não acho que seja um propósito benéfico. Agora, vamos entender o contexto que nós estamos hoje no Brasil. As instituições do Brasil estão tomadas, aparelhadas por pessoas fiéis a uma agenda política contrária ao Estado de Direito, contrária ao Brasil soberano, independente, contrário ao cidadão brasileiro, tal qual uma pessoa livre, capaz de fazer escolhas. E a agenda que foi criada nos últimos anos em função dos governos, começando com Fernando Henrique, depois Lula e Dilma, ela é muito profunda, está muito enraizada nas instituições. Então, isso aqui eu acho que cria uma ressalva aqui do ponto de vista dos militares. E claro que aí suscita todas aquelas questões com relação ao artigo 142, o reestabelecimento da lei e da ordem. Quando que isso pode ser? É um termo bem vago. Será que precisamos de intervenção? Será que não vai ser intervenção? Aquele termo está sempre ali. É como se o poder moderador tivesse voltado na Constituição de 1988, só que com um termo muito ambíguo. E também não definindo exatamente os parâmetros de envolvimento ou de exercer esse poder moderador. Está demasiadamente não claro. Porque é necessário sim que as instituições se livrem destes agentes, dessa ideologia que é contrária ao Estado de Direito, contrária à nação brasileira, contrária ao cidadão brasileiro. É necessário? Sim, é necessário. Agora, como fazer isso? Através de reformas lideradas pelas próprias instituições, com pressão popular, fazendo com que as instituições aí mudem, se remodelem, se livrem desse cancro que foi criado no seu comportamento? Ou será via intervenção? Esta que é a grande questão. A sociedade, ela muitas vezes busca o caminho mais curto e clama com que alguém lute o combate que ela precisa lutar. Então chama as Forças Armadas, vai lá, interfere no STF, chama as Forças Armadas, interfere lá no Congresso, porque não está dando, o pessoal do Centrão e corrupção continua correndo solto. Então esse tipo de postura eu acho que é detrimental. O que significa isso? É que eu acho que é ruim para o processo de reformação, de fundamentação da cidadania brasileira tal qual ela está se apresentando agora no século XXI. A população precisa combater isso. Esse é um combate da população.
que faça isso através dos processos eleitorais, que faça isso através de manifestações de rua, que faça isso da maneira mais contundente possível, para que as instituições não tenham mais escolhas a não ser se reformar e se livrar desse cranco, essa ideologia nefasta, destrutiva, de uma maneira democrática. Apelar para uma força que já foi desgastada através do regime militar e que é de suma importância para o Brasil no futuro, eu acho que é extremamente perigoso, por causa de refluxos políticos em função da ação da oligarquia das Forças Armadas. Vamos entender que sempre que as Forças Armadas agiram no passado, não foi bom politicamente, não foi bom economicamente. Então não cabe a eles essa responsabilidade. Precisamos transferir essa responsabilidade para a população e que alivie as Forças Armadas e foque as Forças Armadas numa missão muito mais importante que aquela que eu pontuei aqui no início desse áudio. Bom, meus amigos, eu estou dizendo isso porque sempre me colocam essa chancela do que eu penso. O que eu penso é muito mais complicado do que um tweet. É por isso que eu criei esses áudios aqui e quem quiser debater isso comigo, eventualmente estou à disposição. Meus amigos, um grande abraço.